paz por aí? Eu sou o Cláudio, professor de História, e gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas a respeito do período de Idade Contemporânea em relação à prova de domingo agora, a prova do Enem, assuntos que você pode encontrar na prova e que, se nós conseguirmos de alguma forma trazer algum tipo de esclarecimento, com certeza isso irá auxiliá-lo e contribuir para o seu bom desempenho. Eu quero fazer aqui um bate-bola com vocês, evidenciando alguns aspectos relacionados à Idade Contemporânea. Na verdade, um recorte cronológico e uma referência ao modo de produção, a forma de pensar, agir e produzir que foi típica do período. Quando nós falamos em Idade Contemporânea, nós estamos falando de um período que transcorre dentro de qual recorte cronológico, qual recorte de tempo. Portanto, Idade Contemporânea. Ao falarmos da Idade Contemporânea, o nosso recorte de tempo ele é correspondente ao período entre o ano 1789, que é justamente quando termina a Idade Moderna e começa a Idade Contemporânea, e os dias atuais. Então, desde 1789 até hoje, nós temos a Idade Contemporânea. Alguns historiadores, sociólogos, argumentam que desde a Primeira Guerra Mundial talvez nós já estejamos na Idade pós-contemporânea ou neocontemporânea. Outros historiadores dizem que não é exatamente ali na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial, mas seria quando o homem chegou à Lua. Aí sim nós teríamos o encerramento da Idade Contemporânea e o início de um outro período ainda a se definir a nomenclatura. Mas a verdade é que, oficialmente, dentro daquela linha de divisão do tempo histórico, de 1789 até os dias atuais, o que nós temos é identificado como Idade Contemporânea. No que diz respeito ao modo de produção, portanto, no que diz respeito à forma de pensar, agir e produzir, então você já percebeu que ao falar de modo de produção, eu não estou falando dos sistemas de produção. Ao falar de modo de produção, eu estou falando exatamente disso, a forma como uma sociedade, como uma civilização, como um povo que viveu em um determinado contexto, em um tempo, organizou a sua economia, organizou a sua cultura, a sua religiosidade, a sua sociedade, a sua política, os mais diversos aspectos que se possa imaginar. O modo de produção que é evidenciado na Idade Contemporânea é justamente o modo de produção socialista. É óbvio que ele não vai tornar-se predominante, nós temos algumas experiências isoladas, algumas maiores, outras menores, mas ele vai contracenar com o capitalismo. O capitalismo não sai de cena e nós temos um modo de produção socialista sugerido neste contexto aqui da Idade Contemporânea. Ou seja, quando nós olhamos para o período de 1789 até os dias atuais, quando a gente leva em consideração as novas doutrinas sociais, é que nós temos a identificação da proposta ali do socialismo, seja ele utópico, seja ele científico, de forma um pouco mais radical o anarquismo, mas nós temos propostas que devem chamar a nossa atenção, apresentadas ali no contexto do século XIX. Pois bem, a Idade Contemporânea começa lá em 1789 e estende-se até os dias atuais. E dentro desse período, galera, é válido que a gente observe alguns pontos de destaque, como, por exemplo, dentro da Idade Contemporânea, aquilo que é identificado como Era Napoleônica. Era Napoleônica. A Era Napoleônica transcorreu de 1799 até 1815. Napoleão Bonaparte governou a França primeiro como cônsul, depois cônsul vitalício e depois como imperador. Napoleão promoveu mudanças tão significativas na Europa que após a sua queda, após a sua saída do poder, nós temos o Congresso de Viena. Na verdade, o Congresso entrou em ação, inclusive um pouco antes da saída de Napoleão do poder.
Congresso de Viena, realizado na Áustria entre 1814 e 1815. Então, de fato, Napoleão ainda estava no poder quando o Congresso começa o processo de reorganização política, geográfica, econômica do continente europeu. Um outro ponto de destaque que nós temos corresponde justamente a isso que eu dizia agora há pouco, as novas doutrinas sociais. Eu fiz referência ao socialismo, seja ele utópico, científico, o anarquismo, tivemos a doutrina social da igreja. Portanto, o mundo procurava uma orientação, a Europa mais especificamente procurava uma orientação, um direcionamento, como organizar a sociedade em um mundo que agora contava com indústria, um mundo que tinha ideias iluministas, o pensamento liberal tornando-se cada vez mais predominante no contexto. Nós temos ainda, dentro lá do século XIX, nós temos o imperialismo e o neocolonialismo, tornando-se pontos de partida, tornando-se estopins daquilo que vai culminar na Primeira Guerra Mundial. Imperialismo e neocolonialismo. O imperialismo correspondendo à postura de um Estado desejando exercer influência ou controle sobre outro. O neocolonialismo buscando formas de suprir as necessidades que foram geradas pela segunda Revolução Industrial. Portanto, buscando fontes fornecedoras de matéria-prima, mercados consumidores, mão de obra, aquilo que contribuísse para a continuidade da prosperidade europeia, para preservar a Belle Époque, o período de grande esplendor econômico, social, político, cultural da Europa. Eu quero dar um salto com vocês aqui do século XIX para o século XX e chamar a atenção de vocês tanto para a Primeira quanto para a Segunda Guerra Mundial. Dois conflitos militares de grande proporção. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, claro, tem o seu lugar de grande importância na história. Não há dúvida de que o mundo foi mesmo chacoalhado, abalado, mexido consideravelmente pelas duas guerras mundiais. E claro, aquilo que vem na sequência, o contexto de Guerra Fria, evidenciando aí a bipolarização entre a proposta capitalista e a proposta socialista. Então isso faz a gente perceber a importância deste modo de produção. A União Soviética defendendo o socialismo, enquanto os Estados Unidos defendia o capitalismo. Para a gente fechar esse pacote aqui, nova ordem mundial. Um assunto bem trabalhado e bem abordado pela geografia, mas que nessa minha cronologia, nessa minha tomada de pontos mais importantes, eu não poderia deixar de fazer referência. A nova ordem mundial, ela vai evidenciar aí a necessidade de uma reorganização, de uma reconstrução do mundo ocidental após todo o impacto causado pela Guerra Fria, certo? Muito bem, uma vez observados estes aspectos gerais, tendo um panorama do período, entendendo que a história contemporânea ela compreende inclusive os dias atuais, nós vamos olhar para algumas questões aí de provas do Enem e buscar fazer uma análise e, por consequência, uma boa compreensão a respeito dos assuntos abordados nessas questões. Eu estou aqui auxiliado pelo Jefferson, pela Gabi, então já tenho agora na tela a prova, o texto que eu preciso fazer uso aí para a gente caminhar nessa nossa revisão. Vamos lá. Enem 2019, vejam só. Essa atmosfera de loucura e irrealidade criada pela aparente ausência de propósitos é a verdadeira cortina de ferro que esconde dos olhos do mundo todas as formas de campos de concentração. Vistos de fora, os campos e o que neles acontece só podem ser descritos com imagens extraterrenas, como se a vida fosse neles separada das finalidades deste mundo. Mais do que o arame farpado, é a irrealidade dos detentos que ele confina
que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal. O texto é de Hannah Arendt, pensadora para lá de importante, autora da obra Origens do Totalitarismo e uma das grandes analistas do fascismo, do nazismo e de tudo aquilo que foi típico dessas duas ideologias. Pois bem, a partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, evidencia-se uma crítica à naturalização do ou da alternativa D, da segregação humana que fundamenta os projetos biopolíticos. Eu quero que você observe bem o seguinte, a ideia de Hannah Arendt é a ideia de evidenciar que todo o horror dos campos de concentração, aqueles aproximadamente 6 milhões de judeus que foram mortos ali, e a gente sabe muito bem que a perseguição nazista estendeu-se também sobre ciganos, também sobre testemunhas de Jeová, também sobre homossexuais e também sobre negros. Então, na realidade, a vitrine maior é mesmo a perseguição aos judeus, o antissemitismo, né? Um dos pilares aí do pensamento nazista. Mas o projeto biopolítico, ele era maior, ele ia além. E ela evidencia que naturalizar isso, né, dizer que, olha, aconteceu, lamentável, mas faz parte da história, sabe? É dar as costas para um dos fatos históricos mais importantes e mais impactantes da nossa história. Essa realidade dos campos de concentração está diretamente ligada à Segunda Guerra Mundial. Mas a gente sabe muito bem que as origens disso tudo estiveram relacionadas à Primeira Guerra Mundial e, antes disso, às disputas neocoloniais. Porque rivalidades entre alemães e ingleses foram consideravelmente acentuadas lá naquela partilha afroasiática realizada na Conferência de Berlim em 1885. Então, o problema é bem mais antigo e a raiz deste problema é bem mais profunda do que se possa imaginar. Hannah Arendt chama a nossa atenção e o Enem usa um texto fenomenal dessa autora para nos fazer refletir a respeito dessa questão. Banalizar o Holocausto, minimizar o impacto dele, é um erro grave cometido por qualquer um de nós, caso pensemos dessa forma. Segunda questão, vamos lá. 3 décadas, de 1884 a 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa. Quando a gente fala de corrida dos países europeus para a África, é justamente isso aqui, olha, o neocolonialismo e essa partilha afroasiática que eu comentei agora há pouco, quando em 1885 as potências europeias dividiram entre si o continente africano e algumas regiões asiáticas. Pois bem, voltando aí para o texto da questão, né? Movimentos de unificação nacional na Europa, a unificação da Itália e a unificação da Alemanha. A Itália formada em 1870, a Alemanha em 1871. Do século XX, ou seja, separam do século XIX do século XX, né? Essas 3 décadas, que começou com a Primeira Guerra Mundial, É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. Pessoal, mais uma vez, Hannah Arendt evidenciando aí as origens do totalitarismo. Quero que você observe que o enunciado faz referência à Primeira Guerra Mundial como sendo o ponto de partida do século XX. Então, ele não teria começado de fato em 1901, teria começado em 1914, porque ali é que acontece algo de fato impactante. Essa a visão sustentada por Hannah Arendt e é a visão de outros também, como Eric Hobsbawm fala a respeito disso. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra, na medida em que a alternativa B acirrou as disputas territoriais. Então isso está diretamente relacionado aqui ao neocolonialismo. Aquela postura imperialista, um Estado desejando exercer controle ou influência sobre outro, é algo que vai estimular o neocolonialismo e vai contribuir diretamente, decisivamente, para que acontecesse Primeira e Segunda Guerra Mundiais.
até por conta daquela aliança pan-germânica e também daquela aliança pan-eslava que foram firmados ali no finalzinho do século XIX, começo do século XX. O pan-germanismo liderado pela Alemanha, o pan-eslavismo liderado pela Rússia, certo? Vamos para mais uma. Questão de número 3. Nós temos aqui a capa de uma HQ, a HQ do Capitão América, né, na sua versão norte-americana, e o que a gente vê aí é o Capitão América desferindo aí uma boa bofetada em alguém que tem trajes militares, que faz uso da suástica, que tem o bigodinho característico do grande líder do nazismo ali na Alemanha, que foi Adolf Hitler. Nós temos outras figuras militares ali ao redor, né? Disparos de arma de fogo, o escudo do Capitão América age protegendo ele. Então nós temos uma situação assim bem característica de um contexto, de um clima de guerra, né? Vamos lá. Se você domina um bom inglês, uma boa leitura da língua inglesa, você vai encontrar outras informações adicionais ali na capa dessa HQ. Com sua entrada no universo dos gibis, o capitão chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que, em tempos de guerra, um gibi de um herói com uma bandeira americana no peito, aplicando um sopapo no Führer, só poderia ganhar destaque e o sucesso não demoraria muito a chegar. Pois bem, a capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra a alternativa B, a luta contra os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. Pois bem, mais uma vez nós vamos recorrer à Segunda Guerra Mundial como ponto de partida para a nossa argumentação, para o nosso raciocínio, levando em consideração que nós tivemos na Segunda Guerra Mundial uma luta entre países do eixo e países aliados. Os países do eixo corresponderam à Alemanha, corresponderam à Itália e também ao Japão, que formavam o eixo Berlim-Roma-Tóquio, não é isso? Enquanto os países aliados eram compostos pela Inglaterra, pela França, pela União Soviética e pelos Estados Unidos da América. A luta entre estes dois blocos é o que caracteriza o período aí, o conflito denominado Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Talvez seja interessante aí a gente levar até em consideração a participação do Brasil na guerra. O Brasil esteve diretamente envolvido no conflito entre 1942 e 1945, quando o Brasil era presidido por Getúlio Vargas, que surpreendentemente, embora mantivesse aqui uma política fascista, porque nós estávamos na ditadura do Estado Novo, no vigor daquela Constituição polaca, Getúlio surpreende a todos e declara apoio ao bloco dos países aliados. Todo mundo talvez imaginasse que Getúlio apoiaria os países do eixo, mas as relações estreitas, economicamente falando, com os Estados Unidos, a concessão de um generoso empréstimo financeiro feito pelos Estados Unidos ao Brasil, o acordo para a instalação de uma base militar norte-americana em território brasileiro, mais especificamente lá no Rio Grande do Norte, em Natal, tudo isso fez com que Getúlio aderisse ao bloco dos países aliados. Bom, isso acabou evidenciando a contradição de Getúlio e lá em 45 acabou depondo contra ele, contribuindo para levar Getúlio à sua renúncia. Mas olhando de volta para a guerra, a gente vê na figura do Capitão América uma iniciativa norte-americana de promover, né, de propagar uma imagem negativa, uma imagem totalmente desfavorável a qualquer pensamento que pudesse justificar a política nazista, o expansionismo alemão, aquilo que era típico da ideologia característica dos países do eixo. Então nós percebemos aqui os quadrinhos sendo usados como uma forte ferramenta, uma eficiente ferramenta de convencimento do adolescente, do jovem, né, do público preferencial que naquele momento já se ligava muito nos quadrinhos, nas histórias que apontavam super-heróis como figuras decisivas nos mais diversos contextos. Nada como um super-herói
denominado Capitão América, para combater a tirania, o autoritarismo do Führer Adolf Hitler, né, do Führer alemão. Vamos para mais uma. Opa, essa é muito legal, galera. Nós temos aí uma imagem onde os rostos apresentados na multidão são iguais ao rosto de quem está sob a cela, de quem está preso, detido. Você vai perceber que nós temos ali uma grade, um cadeado grande, né? E tem alguém manuseando esse cadeado com uma expressão de um certo desespero, uma certa preocupação, não é isso? Seria o Lord Willingdons, o dilema de Willingdons. O cartoon, publicado em 1932, ironiza as consequências sociais das constantes prisões de Mahatma Gandhi, né, o Mohandas Gandhi, pelas autoridades britânicas na Índia, demonstrando a alternativa correta é a alternativa D, demonstrando a impossibilidade de deter o movimento liderado por Gandhi. A postura do Mahatma Gandhi foi a postura do pacifismo, né, da não agressão, de vencer as imposições, de vencer a dominação inglesa sobre a Índia sem o uso da violência. E esse discurso, que talvez lá no início fosse um discurso isolado, sem apoio, um discurso desconectado talvez daquilo que seria a reação mais natural do ser humano, de buscar revidar fisicamente uma dominação física estabelecida sobre si, o discurso de Gandhi vai ganhando apoio, ele vai reverberando, ele vai ganhando simpatizantes. É por isso que nós identificamos na imagem um Gandhi preso e vários outros Gandhis ali na multidão, ou seja, todo mundo compartilhando daquele pensamento, todo mundo compartilhando daquela ideia de que pacificamente venceriam o Império Britânico. Fosse ao longo de 2, de 5, 10 ou de 50 anos, mas em algum momento, pacificamente, eles derrotariam a dominação britânica. E olha que quando nós falamos em 1932, falamos em Inglaterra, nós estamos falando do grande império, nós estamos falando de um reino muito forte na sua economia, muito respeitado na sua estrutura militar. É bem verdade, em processo ainda de recuperação dos impactos sofridos com a Primeira Guerra Mundial, mas não há dúvidas, a Inglaterra, ela, por conta até do neocolonialismo, ela vinha da condição de proprietária de 1/5 das terras do globo. 20% do mundo pertenceu à Inglaterra. Então é claro que isso, de alguma forma, gera benefícios e uma condição muito favorável, muito estável para eles ingleses, né? Opa, chegou uma pergunta aqui, o João Vitor perguntando: Cláudios, seria a teoria do espaço vital que foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial? João Vitor, o lance é o seguinte, essa teoria do espaço vital, ela é um dos pilares de sustentação da ideologia nazista. E a ideologia nazista, ela é formatada no período entre guerras. Então, se lá no contexto da Primeira Guerra Mundial alguém pensou a respeito disso, eu devo te dizer que esse pensamento não foi o predominante. O que nós temos ali na Primeira Guerra Mundial é muito mais o peso do pan-germanismo e o peso do pan-eslavismo. É muito mais o atentado praticado pelos sérvios contra o arquiduque austríaco Francisco Ferdinando sendo o estopim de uma guerra que vai ser desencadeada a partir do apoio alemão ao Império Austro-Húngaro e o apoio russo aos sérvios, né? Aqueles que buscavam a libertação em relação ao Império Austro-Húngaro. Então, se naquele momento, João Vitor, alguém falou, alguém fez referência às ideias típicas do espaço vital, não foi o predominante. Na realidade, isso é predominante, torna-se cada vez mais forte no período entre guerras, mais especificamente a partir da obra de Hitler, o Mein Kampf, e mais especificamente ainda a partir da ascensão de Hitler ao poder ali em 1933, né, tornando-se primeiro-ministro, né, tornando-se ali o Kaiser alemão e depois tornando-se presidente em virtude da morte do Hindenburg. E aí a política nazista sendo implantada, garantindo resultados positivos em vários aspectos de ordem econômica, resgatando moral do alemão, porém tomada por esse princípio do espaço vital, do arianismo e do antissemitismo, como nós já falamos aqui, ok?
Caso eu não tenha esclarecido sua pergunta, João Vitor, repete aí, manda ela, manda mais algum detalhe aí, a gente busca esclarecer, ok? Então, voltando para a questão que eu comentava, a ideia é justamente essa. Vários Gandhis, né, a população gandificada, digamos assim, dando apoio à figura do Mahatma Gandhi, batendo de frente com a Inglaterra, poderosa Inglaterra. Mais uma questão, vamos lá, número 5. Nós temos aí uma fotografia, e as fotografias sempre nos dizem muita coisa, né? Mas tome cuidado, tratando-se de Enem, você não pode gastar muito tempo na interpretação do recurso visual oferecido. Você tem que estar atento, fazer a leitura adequada, mas não dá para viajar muito na imagem, não. Nós temos aí uma galera predominantemente jovem, né? Ou talvez ali uma senhora de meia idade entre os mais jovens, e uma jovem traz nas mãos o cartaz amor e não guerra, né? É aquela ideia do movimento hippie, faça amor, não faça guerra, é a ideia da contracultura bem evidenciada no decorrer da década de 60. Pois bem, depois da análise sobre a imagem, né, vamos observar. São jovens em um protesto contra a guerra do Vietnã. Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra, movimentos como o Maio de 1968 ou a campanha contra a guerra do Vietnã culminaram no estabelecimento de diferentes formas de participação política. Seus slogans, tais como "Quando penso em revolução, quero fazer amor", se tornaram símbolos da agitação cultural nos anos 1960, cuja inovação relacionava-se àquilo que consta na alternativa C. A alternativa C fala da unificação das noções de libertação social e libertação individual, fornecendo um significado político ao uso do corpo. Muito bem. Essa libertação política, essa libertação coletiva e essa libertação individual tem uma relação muito estreita com o movimento hippie, com a contracultura, com aquilo que foi típico ali da década de 60. O mundo já havia assistido ao grande impacto e aos grandes prejuízos causados por um grande conflito de ordem militar, como foi a Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo já sabia que a guerra traz muito mais prejuízos do que qualquer benefício. Ainda que haja um desenvolvimento tecnológico, científico, ainda que haja crescimento industrial para alguns, não há o que pague o alto custo, né, o elevadíssimo preço das vidas humanas que são perdidas em um contexto de guerra, né? E os comprometimentos são gerais, porque compromete-se a agricultura, pecuária, comércio, manufatura, o emocional das pessoas, a cultura de uma região, né, de um tempo, aí, de uma determinada localidade. Então o impacto e o prejuízo da guerra é muito grande. E o mundo ocidental já havia entendido isso. E tendo entendido isso, diante de um novo conflito militar, como foi a Guerra do Vietnã, travada entre os norte-americanos e o Vietnã, os norte-americanos tentando impedir aí a entrada do socialismo, né, a adesão do Vietnã ao socialismo soviético, a população ela não pensa duas vezes. Embora a guerra tenha contado com o apoio do Congresso norte-americano, da indústria armamentista, de civis, de pessoas comuns, de famílias que ao longo da sua história ali nos Estados Unidos tiveram representantes que participaram de todas as guerras nas quais os Estados Unidos esteve envolvido, né? Algumas famílias tiveram seus antepassados envolvidos na Guerra de Independência, na Primeira, na Segunda Guerra de Independência. Tempos depois, lá um neto ou um bisneto envolvido na Guerra Civil. Tempos depois, algum outro, descendente envolvido na Primeira Guerra Mundial. Depois alguém na Segunda. Enfim, uma tradição de guerra muito forte. Embora tenha existido aprovação, muitos reprovaram esta guerra. E no decorrer do próprio conflito, o que os Estados Unidos percebem é que talvez aquele fosse um campo minado
onde eles jamais devessem ter entrado, né? Ali a situação, em vários aspectos, demonstrava-se muito mais favorável aos vietnamitas do que aos Estados Unidos da América. E isso acabou fazendo com que os Estados Unidos optassem pela retirada de suas tropas, caracterizando aquilo que, na visão de muitos, é a grande vergonha militar americana, sabe? O grande fracasso militar americano. E, paralelo à guerra, a contracultura vai fazer uso dos mecanismos que ela tem em mãos para criticar o conflito, né? A própria música, o festival de Woodstock, o movimento hippie, slogans como este, né? Como penso em revolução, penso em fazer amor, ou então faça amor, não faça guerra, não importa os motivos da guerra, a paz é algo muito mais sensato, né? Isso foi até cantado por Roberto Carlos aqui no Brasil. Então, a abrangência, a força dessa ideia pacifista é algo muito significativo. E a questão é muito interessante, porque faz uso da imagem fotográfica, evidenciando um protesto jovem, faz uso do próprio cartaz que foi usado na ocasião, e o texto todo da questão trabalha muito bem aquilo que era a atmosfera típica daquele período histórico. Ok? Vamos para mais uma, se eu não estiver enganado agora, a nossa última questão selecionada. Pois bem, o fim da Guerra Fria e da bipolaridade entre as décadas de 1980 e 1990 gerou expectativas de que seria instaurada uma ordem internacional marcada pela redução de conflitos e pela multipolaridade. O panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria apresenta aquilo que consta na alternativa A. Apresenta o aumento de conflitos internos associados ao nacionalismo, às disputas étnicas, ao extremismo religioso e ao fortalecimento de ameaças como o terrorismo, o tráfico de drogas e o crime organizado. A verdade é que o mundo pós-Guerra Fria não torna-se exatamente aquilo que nós esperávamos, né, quando víamos aquele quadro de hostilidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Eu digo que o mundo não tornou-se exatamente aquilo que nós víamos, né, porque eu, nascido em 1970, fui adolescente no contexto da Guerra Fria. Então me lembro bem de muita coisa que ocorreu ao longo desse período aí. O assombro que era a possibilidade do uso das armas nucleares, a força militar da OTAN, a força militar do Pacto de Varsóvia, as trocas de farpas, né, entre os dois polos aí, entre o polo capitalista e o polo socialista, corrida armamentista, corrida espacial, corrida política, cultural, o cinema retratando isso, a música falando disso, a moda refletindo isso. Então é muita coisa somada em um único contexto, né? Para a galera das séries aí, para quem acompanha Stranger Things, deve ter aí uma boa noção daquilo que era bem ser adolescente, ser jovem ali na década de 80, né, começo da década de 90, quando vai acontecer a desarticulação desse contexto de Guerra Fria. A política de líderes como Ronald Reagan nos Estados Unidos, Margaret Thatcher na Inglaterra, Mikhail Gorbachev na União Soviética, o Mikhail com a sua política de glasnost, né, de transparência, e também a política da perestroika, a ideia da reconstrução, da reformulação daquilo que era a União Soviética, são líderes que contribuíram muito para o processo de degelo, né, para o processo de desarticular aquele quadro de Guerra Fria. A expectativa era de um mundo melhor, um mundo que superasse aquelas mazelas, aquelas diferenças e alcançasse um lugar de paz, né? Um patamar de entendimento, de acordo. Né? A gente parava para pensar e concluía o seguinte, caramba, a gente tem a ONU desde 1948, né? E agora a gente sai desse quadro de Guerra Fria, já passamos por 2 guerras mundiais, acho que a gente já entendeu bem que a paz é muito melhor do que a guerra, mas outros problemas vieram, né? A alternativa apontada como correta, ela fala de terrorismo, ela fala de narcotráfico, ela fala de rivalidades que vão acontecer e caracterizar um mundo que não tornou-se tranquilo, né? Um mundo que não tornou-se estável, pacífico, como de fato era a grande expectativa de todos nós. Mas não há dúvida, eu escolhi fechar esse nosso encontro aqui
essa série de questões fazendo uso da Guerra Fria, justamente porque ela nos escancara uma realidade e uma expectativa muito grande de nova ordem, né? Daquilo que seria um mundo reorganizado, um mundo equilibrado, valorizando muito mais o entendimento, valorizando muito mais as boas relações do que a guerra. Mas quase sempre o aspecto econômico fala mais alto e acaba despertando aí os antagonismos, né, as rivalidades, as diferenças que, lamentavelmente, ainda falam muito alto no nosso contexto. Ok? Eu quero agradecer a oportunidade que nós tivemos de passar esse tempo juntos aqui. Espero que, de alguma forma, os assuntos comentados contribuam para o seu bom desempenho aí. E quero dizer a você, se você procura qualificar-se para os mais diversos vestibulares, o seu lugar é aqui, em Master. Vem caminhar com a gente. Aquele abraço.